dia, minhas amadas alunas, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui na comunidade. A todos vocês que estão ao vivo comigo, é mais uma alegria estar aqui com vocês. E para quem vai assistir essa aula, ela vai ficar gravada na plataforma, você pode acessar ela quando vocês quiserem, tá? O tema de hoje, né, ele não vai ser um tema técnico, digamos assim, não vai ser dica de como lidar com as crianças, não vai ser sobre rotina, nem marido, nem nada, né? Vai ser uma aula mais espiritual. E eu confesso que eu estou impactada, estou mais sensível hoje, assim, tanto emocionada, por conta de uma leitura que eu fiz no final de semana, né? Eu recebi um livro do Brasil, enviado pela família da minha cunhada, de uma mulher católica chamada Glória Polo, talvez você já tenha ouvido falar dela. Muito bom dia, Rai, que bom que você está sempre aqui comigo. Rai, me escreve aqui, por favor, se você permite que eu comente um pouquinho sobre a nossa conversa. Se você permitir, eu quero comentar um pouquinho sobre a nossa conversa, sem detalhes, tá? Aqui na aula, da questão do que você conversou com a sua docilidade, né? A sua capacidade de conversar com seu marido e ouvir e entender o que ele estava passando naquele momento que ajudou vocês. Se você disser que permite que eu fale, pode, muito obrigada, muito obrigada. Eu acho importante, porque na aula passada a Rai estava aqui, meninas, né? Bom dia quem tá aqui, Danilo, Natália. É tão legal ver vocês aqui sempre, né? Vou ficando mais íntima, mais familiarizada. Suelen. Temos duas Suelen aqui. Suelen Ferreira, Suelen Vendrameto. Suzane, Sami. Oi, Maria Paula. Muito bom dia. O santo dia a todos, muito obrigada. Então, eu queria falar da Rai, porque na aula passada a Rai estava aqui e ela pediu a nossa ajuda, pediu que a gente rezasse por ela, porque ela não estava bem com o marido, o casamento dela estava acabando, tá? Isso mesmo, Danilo lembrou. Vocês já pegaram o café, o nosso café da manhã, né? Oi, Michele, boa noite, minha querida. Você sempre tá aqui também, que grande alegria. Ó, a gente já sabe, eu conheço vocês pelos nomes agora, né? Daqui um tempão a gente vai olhar e falar, olha, né? A gente já se conhece há muito tempo. Mas então, falando da Rai. Ela pediu as nossas orações, pediu a nossa ajuda, eu fui conversar com a Rai. E ela tava, né, passando um momento difícil com o marido dela, já não é de agora. E é uma coisa que eu já vou comentar agora no início dessa aula, porque não tem a ver com o tema da aula de hoje é diferente, tá? E o que acontece dentro do casamento, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade com o nosso marido, seja coisas pequenas, bobas, o marido vive sempre estressado, e coisas grandes mesmo, que chega a falar em separação, que brigam, que um sai de casa, né? Que parece que não tem mais solução. O que aconteceu? Essa é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, para quem é minha aluna, para quem eu tenho a chance de conversar pelo Instagram, né? Porque o Instagram é aquela muvuca, né? Eu vou respondendo ali os últimos, então passa muita coisa despercebida, mas se você já conversou comigo, você já sabe que existem alguns diagnósticos, tá? A serem feitos. Então, quando a gente olha para uma briga de casal, eu gosto de recomendar o seguinte: pensem vocês aí, como que era no começo? Tava tudo bem? Vocês eram apaixonados, vocês se respeitavam, e em algum momento as coisas começaram a mudar. E é importantíssimo que vocês percebam, tá? Que vocês observem, olhem, lembrem-se, busca lá no fundo da memória quando foi que as coisas começaram a mudar, tá? Porque sempre existe uma raiz, as pessoas elas não mudam nem para o bem, nem para o mal, por qualquer coisa. Existe aí, né, uma raiz, seja um filho, né, que chegou e mudou a rotina da casa, a mulher não procura mais o marido, esse marido não se sente mais amado, seja a situação financeira, que deixa o homem estressado, que deixa o homem mais impaciente, raivoso e discute com a família, porque ele não está conseguindo suprir, né, a necessidade da família. Então, por que é importante observar? Para que a gente não pense que o esposo criou uma raiva de nós. Não, o casamento acabou, não sei porquê. Vamos buscar aí a raiz, observe. O que a Rai fez? A Rai observou e ela encontrou a raiz do problema, tá? O que a gente olha para um marido que tá raivoso, um marido que tá impaciente? Geralmente, gente, geralmente são duas coisas. Ou
a mulher já não quer mais ter relação com o marido, tá? Ou não quer ter mais o ato conjugal. Então a mulher está sempre prestando atenção nos filhos, na casa, e vive cansada, e esse marido fica de escanteio e começa a sentir-se negado, humilhado, né? O homem se sente rejeitado e, portanto, começa a ficar impaciente, começa a tratar a mulher mal. Geralmente é a falta do ato conjugal, tá? Que a mulher, porque nós não fazemos, geralmente, tá? Geralmente nós não fazemos tanta questão quanto os homens. Há uma necessidade aí que é fisiológica mesmo. Os homens têm mais necessidade de ter relação sexual, tá? E um outro ponto também que é muito, mas muito comum é a questão financeira. Eu perguntei esses dias lá nos stories se você tivesse mais dinheiro, ajudaria. E 60% disse que sim, tá? E isso é um plano aí futuro. Mas o que é da situação financeira? O homem ele tem um peso diferente de nós mulheres. Nós mulheres carregamos nas costas esse martírio de conseguir manter-se sempre um sacrifício. Então, a mulher ela tem a capacidade de amar, que é uma capacidade sacrificial na questão de suportar muitas coisas. São 9 meses de gestação, com dores na gestação. A Andressa está grávida agora, a esposa do Danilo está passando dores aí. Mas nós temos essa capacidade de suportar essas dores com alegria, suportar as dores do parto, suportar as noites em claro, amamentar durante longo período, anos e anos e anos e anos. Eu aqui amamento já faz 5 anos. Faz quantos anos que vocês amamentam? Então, nossa capacidade de amar é essa, é uma capacidade de resistência. Então, isso cai sobre nós como um peso, né? A nossa cruz. Já para o homem, o peso do homem ele vem mais como a questão financeira, de dar ali o mínimo, né? O básico para que a família se mantenha, que os filhos se vistam bem, tenham uma comida, tenham um arroz e um feijão no prato. Então, quando o homem olha para aquela situação e fala, eu não estou sendo capaz de dar o básico para minha família, né? O trabalho não dá certo, ele se enfurece, ele fica muito nervoso. E nós, mulheres, precisamos estar atentas a isso, porque nós olhamos para o marido que ele está passando muita dificuldade, raivoso, não está conseguindo pôr dinheiro dentro de casa, ele começa a se estressar. E se nós não buscamos ser um auxílio para ele e pelo contrário, né, criticamos, falamos, nossa, você é mesmo imprestável, você não traz dinheiro para casa, olha, para que eu fui me casar com você? O nosso casamento vai mesmo por água abaixo, vai pelo ralo. Então a Rai conseguiu aí olhar para o marido dela e falar assim, eu entendi por que ele está nervoso. Eu entendi por que ele está sofrendo, por que ele acaba descontando em mim. Qual foi o caso da Rai? É justamente o segundo. O marido está passando por um momento de dificuldade financeira. Ele está precisando de ajuda, né, da esposa para que ela não deixe ele desanimar. Olha, as coisas estão difíceis financeiramente, mas não é por isso que a gente precisa ficar brigando, a gente precisa ser separado. Pelo contrário, agora que nós nos uniremos, né, que nós poderemos juntos encontrar uma solução, tá? Então, eu agradeço de coração as orações que vocês fizeram por ela, né? É muito importante isso para mim aqui dentro da comunidade. Muito importante que vocês zelem pela alma uma da outra, porque uma oração sincera, eu vou falar disso na aula de hoje, tá? Uma única oração sincera em favor de alguém que pede ajuda pode fazer grandes milagres, tá? Então, eu agradeço vocês em nome da Rai. E de certa forma, também eu agradeço a Rai porque ela, né, foi paciente em estar observando isso. É claro que a coisa não vai se resolver assim, puf, resolveu, né? Agora eu entendi que a gente está passando por uma dificuldade financeira e por isso o marido está estressado e vai ficar tudo ok. Não, vai haver aí um caminho de batalha. Mas já tem aí um norte, né, uma direção do que está acontecendo. Então a gente vai buscando resolver os problemas, né, a raiz sempre dos problemas, tá bom? Então fiquem atentas àquilo que traz desarmonia, né, que está enfurecendo o marido de vocês ou vocês mesmos. Mas ok, vamos lá para o tema da nossa aula. Deixa eu beber um gole d'água. Então tá. Esse final de semana eu recebi um livro, né, da Glória Polo, que se chama Da Ilusão à Verdade. Ó, Da Ilusão à Verdade. Eu vou procurar esse livro aqui porque tá falando que ele é vendido bem baratinho, né? Porque ele seja distribuído para que esse testemunho chegue a mais pessoas, tá? Como eu sou católica, você sabe que tudo que eu ensino é baseado na minha fé e na minha experiência pessoal. Eu acho interessante falar disso porque muitas pessoas perguntam, a Jane disse que leu, muitas pessoas perguntam para mim de onde que eu tiro os meus temas, em que horário que eu estudo, o que me trouxe até aqui. E essas leituras fazem
trazem, né, um impacto muito grande para tudo aquilo que eu escrevo, para tudo aquilo que eu faço, ou seja, para as aulas que eu vou gravar, a partir de agora, as aulas que eu vou gravar, os posts que eu vou escrever. Ah, o livro, Danilo conhece também, a Natália. Ah, que legal que vocês conhecem. Então, eu não conhecia. Escutado falar, mas não fui atrás. E eu não sei se é por conta do meu temperamento, né? Creio que sim. Mas tudo que eu leio tem um impacto muito grande na minha vida. Assim, muito mesmo, muito mesmo. Ou seja, eu comecei a ler esse livro ontem à tarde e terminei, né? Já que fui devorando as páginas. A questão da vida espiritual, para mim, fez total diferença na maneira como eu me comporto, tanto com a minha família quanto com as pessoas de fora e hoje em dia com minhas alunas, tá? Não acredito que você viu ela. Eu não acredito, Danilo, que você viu ela. Eu fiquei falando para a gente precisa ir conhecer esta mulher. Não acredito, que legal. Que grande bênção, né? E esses impactos que causam, né? Assim, como assim o temperamento? Eu sou melancólico. O que, que é o melancólico, né? Quem assistiu o mini curso já sabe. O melancólico, ele é simbolizado pelo solo, pela terra firme. Então, quando nós pisamos na terra, ela fica marcada, né? Então, nós causamos ali uma marca profunda, essa marca fica, permanece. Então, tudo fica em mim, tá? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, isso desde a minha infância. Por isso que é muito importante a gente conhecer o temperamento do marido e do filho, para que a gente tome cuidado com as nossas atitudes. Então, eu fico marcada muito profundamente por tudo que me acontece, pelo que as pessoas me falam, né, pela maneira que as pessoas me olham, pelos elogios, pelas críticas, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu leio. Marca eu nunca mais esqueço, né? Sou capaz de descrever com detalhes muitas coisas que aconteceram na minha vida de quando eu tinha 2, 3 anos. Então, a leitura, para mim, ela é essencial para que eu me converta, tá? A leitura, para mim, é essencial para que eu me converta. Esses dias, final do ano, né? Eu fiz uma live com o Guilherme Freire, uma pessoa que eu admiro muito, falando sobre a importância de ter uma leitura espiritual, tá? E o que é o da leitura espiritual? Quando nós rezamos, quando nós sentamos aqui, né, e rezamos um terço, nos ajoelhamos diante de um sacrário, nós falamos com Deus. Nós agradecemos, nós pedimos, nós contamos alguma coisa, né, nós desabafamos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos, né, uma leitura espiritual, a vida dos santos, o Evangelho, a Bíblia, nós não falamos com Deus. É Deus quem fala conosco, né? O testemunho da Glória Polo. É Deus que fala conosco. Do livro, por meio das páginas, Deus fala conosco. Então, é importantíssimo que nós busquemos algumas coisas para ler. Né? Há pessoas que pensam, não, eu não gosto de ler. Mas, geralmente, você só não encontrou ainda algo bom, algo que alimente você, que alimente a sua alma, né? Porque vocês leem os meus stories todos os dias, os meus stories e sei lá quantos outros, né? Vocês leem, tá? Livro dos Temperamentos eu vou falar no finalzinho. Me lembra aqui, tá, Suelen? Eu vou falar. A minha conversão também, Jane, muito aconteceu por conta da leitura, né? Uma das primeiras leituras que fez com que eu mudasse de vida foi a leitura das Confissões de Santo Agostinho, né? Que foi uma leitura que teve um impacto, assim, um pontapé, digamos assim, para que eu mudasse de vida, tá? Então, o que que Glória Polo fala nesse livro? Isso é um testemunho, né? Ela fala assim, eu sou um testemunho vivo. Ela é viva ainda, é jovem, tem 60 e poucos anos, né? Ela é um testemunho vivo como assim? Glória Polo foi atingida por um raio em 5 de maio de quando? De 95, eu acho. De 95. Não, de 2005. 5 de maio de 2005. Glória Polo, foi atingida por um raio, ela e o sobrinho. Né? Ela estava indo na faculdade buscar alguns livros e estava com guarda-chuva. Né? O sobrinho e ela juntos, dividindo o guarda-chuva, o marido, né, do lado, de capa de chuva. E um raio atingiu os dois. O sobrinho morreu imediatamente, né? O raio penetrou o coração, saiu pelo pé, foi carborizado na hora, morreu. E ela ficou totalmente queimada,
ela conta, relata que o seio dela chegou a sumir com um buraco e que as pernas dela, elas se definharam, murcharam, né? Foi assim, ela virou, literalmente, virou um carvão, porque o raio, vocês sabem, o raio queima, né? Quando ele atinge uma árvore, ele queima aquela árvore. Então imagina o impacto de um raio sobre uma pessoa, quão frágil nós somos. Então ele queimou ela, né? E ela teve, então, a partir daquele momento, a partir do momento que o raio atingiu ela, teve uma experiência com Deus. Ela pôde ver o inferno e o céu, né? E ela começa a contar, a partir daquele momento que o raio atingiu, tudo o que Deus foi falando para ela e mostrando na vida dela. E a última parte, ela fala do livro da vida, tá? E é claro, eu não vou fazer aqui uma, uma síntese do livro. Talvez eu faça, né, lá no meu Instagram, não sei. Mas a questão que eu quero falar com vocês é a seguinte, de que Glória Paula, ela tem autorização da igreja de contar este testemunho em nome da igreja, tá? Então, ou seja, nós podemos acreditar sim fielmente em tudo que ela relata, em relação ao purgatório, ao inferno, as penas que ela, o sofrimento que ela teve ali, tá? O espiritual. Então, nós podemos acreditar nisso. A igreja autoriza isso. E ela faz, né, dá esses testemunhos pelo mundo aí, porque essa foi uma condição. Isso foi o que Jesus pediu para ela, tá? Procurem ler sim, eu vou deixar depois direitinho. Glória Paulo não é a única católica que teve essa experiência, né? De poder ver o céu e o inferno. Outros santos também tiveram, né? São Francisco a Romana também viu o inferno, relata sofrimentos e dores terríveis. Sim, acho que são dezenas de santos que tiveram essa experiência. Eu já li algumas, mas da Glória Paulo foi a primeira vez. O que acontece então, né? Quando a gente lê algo assim, eu creio que todas vocês aqui são cristãs, né? Em maioria católica. Quando eu leio uma coisa dessa, assim, que me impacta muito, existe algo que é assim, né? Que Santo Agostinho diz, verdade conhecida, verdade obedecida, né? A minha conversão se dá assim, e talvez sirva de inspiração para vocês. Quando eu me casei, eu sabia que eu não podia usar anticoncepcional, tá? Isso eu sabia. Só que eu não sabia que usar o método Billis, tá? Ele tinha algumas condições. Então o que aconteceu? Quando eu fui casar, eu fiz um curso de noiva e nós fomos ensinados que, olha, usem o método, né, Billis e evitem aí o filho por um tempo, né? Aproveitem o casamento de vocês. Só que logo após o casamento eu aprendi que nós não podemos usar o método Billis para decidir quantos filhos nós teremos, tá? Então, falar, ok, eu não vou usar camisinha, não vou usar anticoncepcional. Mas o método Billis também não é para definir, eu vou ter 2, pronto, acabou. Eu necessitava ter motivos graves. Eu fiquei assustada, porque como assim? Então eu não tenho motivo grave. Então eu não tinha motivo grave, então eu não posso usá-lo. Ok, verdade conhecida, verdade obedecida, é assim que eu vou fazer. É como uma criança que vai subir lá, né, no púlpito, vai subir onde não deve, lá no altar, que a gente fala. Aqui, só quem sobe é o sacerdote. Você não pode subir, você não pode adentrar. Daqui para cima você não vai. Tá bom, verdade conhecida, verdade obedecida. Você não pode faltar mais aos domingos, porque é um preceito, é um mandamento de Deus, e se você falta sem necessidade, é um pecado grave. Então, verdade conhecida, verdade obedecida. Oi? Daijoubu? Arigato. Meu marido veio trazer cafezinho para mim. Obrigado, meu marido. Obrigada, amor. Então, ok. Agora eu li o livro da Glória Paulo, eu conheci esse testemunho que eu não conhecia, que vai totalmente de encontro a tudo que eu já li em relação a céu, inferno, purgatório, em tudo que eu já li que São Leonardo de Porto Maurício disse e que outros santos já me disseram, vai de encontro. Não há nada que eu possa dizer, não, isso eu não posso acreditar, isso não tem nada a ver com o que a minha fé fala. Então, para mim, isso é uma verdade. Ela fala da ilusão é verdade. Essa verdade o quê? Essa verdade de que Deus nos espera após a morte. Então, para mim, verdade conhecida, verdade obedecida. E no final do livro, parece uma pegadinha.
E ela fala, eu voltei, Deus permitiu que eu voltasse, para que eu contasse meu testemunho. E quem conhece meu testemunho e não muda de vida, será julgado por isso. Então Deus julgará com mais severidade, não fique com raiva de mim por causa disso, aqueles que conhecem essa história, tá? Então, o que a gente faz diante de uma verdade que nós conhecemos? Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos mudar de vida. Sim, é impactante, né? E o que aconteceu nas últimas horas da minha vida? De ontem à tarde eu comecei a ler esse livro e eu terminei. Nessas últimas horas, passaram muitas coisas na minha cabeça. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula que a minha intuição com essa comunidade é transformar vidas? Acho que toda aula eu falo isso para vocês, né? É transformar vidas. O que Glória Paulo nos conta no testemunho dela? De que Deus, quando nós morremos, Ele vai nos mostrar tudo que nós fizemos. Tanto os atos quanto as omissões. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos de bom, tá? Isso, exatamente, estou falando do livro da Glória Paulo. Tudo que nós fizemos de bom, nós veremos. Por exemplo, eu dei um conselho para uma aluna e essa aluna conseguiu agora se dedicar mais à oração e pararam de usar o anticoncepcional e veio um filho. E Deus vai me mostrar isso, os frutos daquilo que eu pude fazer em outras vidas, que foram incontáveis, né? E esse é o meu intuito com a comunidade. Eu fico emocionada, vocês me perdoam que eu sou melancólica, eu fico emocionada. E Deus vai nos mostrar isso, os nossos frutos bons, tudo que nós fizemos, todas as almas que nós alcançamos e mudamos. E eu fico pensando que graças a Deus, nesse último ano de 2020, eu fiz muitas coisas benéficas, sem vaidade nenhuma. Conversei com muitas famílias, ajudei muitas mulheres, formamos aqui a nossa comunidade, estamos caminhando para alcançar o céu. Hoje eu não entendo a dimensão que isso alcança, mas quando chegar, né, a hora de eu me encontrar frente a frente com Deus, eu verei os frutos de tudo de bom que eu fiz. E verei também os frutos ruins que eu fiz. E eu quero que vocês pensem muito nisso. Na questão de que nós fazemos, o que nós fazemos diariamente, tá? Agora, Paulo diz que a gente vai ver, relata que a questão do livro da vida é esse, né? Livro da vida. O que é o livro da vida? Que nós veremos tudo o que aconteceu conosco, desde o momento que nós fomos concebidos até o momento da nossa morte. E ela diz que ela pode ver o momento que ela foi concebida. E ela fala que toda alma, quando ela é fecundada, o momento que o óvulo se encontra com o espermatozoide, naquele momento que há a concepção, imediatamente Deus infunde ali uma alma madura, uma alma perfeita. E ela diz que é tanta luz, que é tanta luz, que é tanto brilho, que ela é incapaz de descrever com palavras o quanto que é belo essa concepção. E que o útero da mulher, ele fica iluminado, ele brilha muito. E ela pode ver como é bonito isso. E ela pode ver também que quando ela cometeu um aborto, tá? Aos 16 anos, ela viu exatamente, Deus quis mostrar para ela exatamente como que foi o médico pegando o filhinho dela, esmagando ele, arrancando pedaço por pedaço. E aquela alma gritava muito. Ela disse que era terrível de ouvir, que ela gritava. E no momento que aquela criança gritava, Jesus gritava na cruz, porque Jesus sofria por aquele pecado. E ela conta, né, que uma das piores coisas o pior pecado de todos é o aborto, né? Eu não quero que as mulheres que tomam anticoncepcional, né, que usem o DIU, que já cometeram aborto, porque eu sei que fiquem apavoradas, mas eu quero que vocês pensem muito bem a respeito das nossas atitudes, que nós pagaremos as consequências disso. E ela viu o filho que ela abortou, e essa alma gritava muito, Jesus gritava muito, e para o demônio isso é uma grande vitória. E o que isso nos lembra? Nos lembra exatamente o que está acontecendo nesse mês de janeiro. Acabamos de ver na Argentina mulheres que gritavam. Parecia que estavam comemorando a Copa, né? Gritavam. Agora somos livres para matar os nossos bebês. Somos livres, né? E o que acontece? Quando Jesus grita, quando uma alma é abortada,
o inferno também grita. E o inferno, ele grita de júbilo. E o céu treme. Então são dois gritos. Um de terror, um de dor do céu. E um de vitória do demônio. Eu vou falar disso, eu preciso falar disso lá no meu Instagram, tá? Para que outras pessoas vejam. Aí você se prepara, né? Que havia um monte de gente me xingar, mas não tem problema não. Que quando a gente fala de que nós precisamos proteger todas as vidas desde a concepção, é porque toda vida ela já tem uma alma madura desde o primeiro segundo. E essa alma ela precisa voltar para Deus. Nós vamos cuidar dessas vidas. Então, o pior pecado é o aborto, tá? E ela conseguiu ver isso. E eu fico pensando nas coisas que eu já fiz, tá? Vou colocar eu como exemplo. Que eu já fiz na minha juventude. Graças a Deus eu me converti, né? Comecei a frequentar a igreja aos 17. Deus foi muito misericordioso comigo, porque quando eu ia começar assim, a buscar uma vida mais livre, independente da minha família, eu passei a ir para a igreja. Eu fui mudando, né, a maneira com que eu enxergava a vida, fui mudando os meus atos. Mas eu fiz coisas erradas e tenho consciência de tudo que eu fiz e tenho consciência de que eu mereço e eu preciso redimir os meus pecados, tá? Então, assim como eu verei tudo de bom que eu fiz, eu verei também as consequências do mal que eu fiz. E ela vai falando que Nossa Senhora, né, que Deus também falam com ela e falam sobre os 10 mandamentos. E Glória Apolo, ela fica um tanto chocada, né, assim, eu não preciso da misericórdia de Deus. Jesus aparece para ela, assim, você minha filhinha, né, eu preciso da minha misericórdia. Ela diz, por que se eu nunca fiz nada de mal? Aí Deus vai mostrando para ela, tanto que ela pecou durante a vida dela. Ela, assim, realmente é agraciada. Agraciada, porque pelo jeito que ela morreu, Glória Paula morreu em pecado mortal. Ela não merecia o céu, ela merecia o inferno. Mas porque pessoas rezavam por ela, porque ela teve uma santa mãe, ela mereceu uma segunda chance, tá? E nós, e a nossa vida? Aquilo que nós falamos, né, pensando nos 10 mandamentos. Quero que vocês reflitam sobre isso. Quando a gente fala de não roubar, de não matar, ela vai nos contando tudo que ela fez desde pequena, desde a escola. As coisas que ela falava de uma colega que era gorda, né? E essa colega gorda, ela foi se sentindo cada vez mais feia e ela continuava a zombar, ela e as amigas, né? Aos 13 anos. E essa menina gorda começou a sentir ódio da própria aparência, começou a sentir ódio das outras pessoas. E ela fala que eu matei essa menina, eu matei a alma dessa menina. E nós também fazemos isso. Pode ser que nós não façamos bullying, né? Assim, eu não xingo ninguém. Mas nós fazemos fofocas. Nós pensamos coisas ruins, nós temos um olhar julgador. Eu tenho. Eu luto para não ter, mas eu tenho ainda. Parece que vem algo quando a gente olha, eu como mãe, eu falo para vocês, eu ensino sobre maternidade, sobre matrimônio. Então, quando eu vejo uma mãe maltratando um filho, vem imediatamente em mim um julgamento. Por que ela está fazendo isso? Ao invés de vir em mim um movimento de eu vou rezar por ela, eu vou cuidar dela, eu vou pedir a Deus por ela, eu vou lá perguntar o nome dela e vou colocar ela na intenção do meu terço, tá? Então eu falo para vocês, mas eu falo para mim também, né? Porque isso que eu tô lendo causou um impacto muito grande na minha vida e eu quero que cause um impacto na vida de vocês de maneira positiva. E essa menina gorda, chegou um dia que ela tomou iodo para ver se ela emagrecia, ela já não aguentava mais olhar para a feiura dela. E ela ficou quase cega. Ela ficou quase cega. E Deus mostra isso para ela, assim, tudo que você fez teve uma consequência, tudo. Essa menina gorda, você nunca mais viu ela, você nunca mais se preocupou com ela. Mas você matou a alma dela, você e suas amigas. E ela conta, é verdade, eu nunca me lembrei. Para mim ela não fazia diferença nenhuma, né? Parecia brincadeira de criança. Eu recomendo muito que vocês leiam, tá? Mas eu vou contar algumas partes aqui para que vocês tenham noção do que acontece. Então, Deus vai mostrando para tudo que ela fez, desde uma casca de banana que ela jogou na rua por malcriação e as pessoas que se machucaram com aquela casca de banana, tanto com as pessoas que ela causou assim grave morte espiritual, como dessa menina gorda, quanto das meninas que ela aconselhava. Não,
tenham mesmo aí uma relação sexual, usem anticoncepcional. Ela pagava abortos, como ela teve muito dinheiro uma época da vida dela, ela pagava para abortos, então ela tinha ali um peso muito grande sobre as costas dela, sobre todos os pecados que ela fez, né? E ela pôde ver então, ela viu. Deus foi passando, né? Enquanto os médicos tentavam reanimar ela ficou ali horas no chão, sem ninguém poder relar, porque como um raio havia caído nela, a descarga elétrica era muito grande, ninguém podia tocar nela. Então tinham que esperar que aquela descarga fosse embora para poder levar ela para algum lugar. E levaram ela para um atendimento público e meio que olharam para ela assim, deixa para lá, vai morrer, tá toda queimada, vai morrer, eu preciso, né, dar atenção para outras coisas. E foi por insistência da irmã, né, que não deixaram ela morrer. A minha irmã falou, não, mantenha aí os aparelhos ligados, né, vamos esperar. E ela fala, olha, logo a mim, eu que defendi a eutanásia, para que as pessoas morressem em paz. Se a irmã ou outra pessoa pensasse como ela, não tinha tido essa chance, tinha desligado ali, pronto, tinha morrido. E ela ficou ali, né, há muito tempo desacordada e sofrendo. E enquanto ela ia tendo essas experiências, Deus ia mostrando para ela. E ela viu também, é que é uma parte que me impactou muito, ela viu que as coisas lá no céu, assim, quando ela morre, né, ela vai, primeiro ela vê uma luz muito bonita, algo muito belo que é indescritível, depois ela vai caindo num buraco muito, muito escuro, uma escuridão que ela fala que não há igual aqui na Terra. E ela vai sendo puxada por demônios, né? Ela fala, parece que são vermes que iam me puxando. E ela começa a gritar, gritar, gritar e pede socorro. E Nossa Senhora vem até ela. E aí que começa a mostrar para ela tudo que ela tinha feito de errado. Só que ela não vê somente Nossa Senhora e Jesus. Ela vê a mãe e o pai dela. E a mãe dela olha para ela. A mãe dela já estava na luz, né? A mãe dela foi uma mulher santa, né? Ao meu ver, né? Não sei se a igreja fala algo sobre a mãe dela, depois eu vou pesquisar. Mas a mãe dela foi uma mulher que eu considero santa. Rezou 38 anos pela conversão do marido, o marido que a traía, que a bebia. E a mãe dela olhava para ela com grande pena. E assim, ela não podia fazer nada, né? Mas ela olhava e via e chorava, né? Via que a filha estava ali se condenando. E o pai chorava muito mais. O pai estava abaixo, o pai estava mais na escuridão, sofrendo no purgatório, porque o pai, ele tinha se convertido, mas ele não pagou pelas penas dele. Então ele olhava para a filha e enquanto o pai sofria, né? Para pagar as próprias penas, ele olhava para a Glória, que era a filha dele, e se lembrava de que muito dos pecados da Glória foi por causa dele. E é aí que eu quero que vocês prestem mais atenção. O pai de Glória era um pai que bebia, né? Um pai que traía a mulher dele, um pai que era um mau exemplo. E Glória foi pegando raiva dos homens. E ela dizia, vou me vingar. Se um homem me trai, eu vou trair, né? E ela foi pegando essa raiva, e por quê? Né? Muito dos pecados dela foi fruto do pecado do pai. E aí entra nós, como mãe, como esposa. O que eu tenho deixado que os meus filhos aprendam, que os meus filhos vejam com o meu testemunho de vida? Eu falo para vocês de ser um bom exemplo, mas não, de encher o potinho de amor. E claro que o mais importante de tudo é criar uma vida de fé, uma vida de oração. Né? Se o nosso mau exemplo, vamos colocar para o dia de hoje, nós permitimos que um filho nosso fique trancado dentro de casa, em frente ao YouTube, vendo filme pornô, vendo Felipe Neto, vendo essas porcarias que há por aí, nós estamos permitindo que eles caiam num pecado muito grande, né? E vai saber se eles vão ter a oportunidade de encontrar salvação, né? A nossa missão. Se nós falamos mal do nosso marido, nós alimentamos um ódio no coração dos nossos filhos, nós veremos as consequências dessas nossas atitudes na vida dos nossos filhos, tá? Isso será nos mostrado, tudo nos será mostrado. Glória fala que desde o ventre ela pôde ver que a mãe dela chorava muito quando ela estava no ventre, porque o pai era um momento difícil, que o pai traía a mãe. E isso trouxe consequência para a vida dela em relação à mãe, da dificuldade de união, de reconhecer o amor da mãe dela. E nós, né, desde o momento que nós temos um filho no ventre, que nós estamos gerando essa vida, nós estamos agradecendo a Deus por essa vida, nós estamos só maldizendo, nós estamos só pedindo, 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 né?
Então eu quero que vocês, minhas alunas que estão aqui comigo hoje, peçam a Deus a graça de salvarem as próprias almas e de levarem os filhos de vocês, o marido de vocês e quantas pessoas forem possível para o céu. Nós precisamos pedir, tá? Eu vou passar já para o final do livro, que é ela, quando falava com Jesus, né? Ela ia ser condenada, e ela começa a gritar, ela pede socorro, começa a gritar. E Jesus fala, eu vou te mostrar a pessoa que te salvou. E ela começa a ver luzes que subiam, ela fala assim, rezem, né? Ela aconselha o povo, rezem muito, porque as orações de vocês sobem como chamas, como luzes, e essas luzes vão salvando as outras almas como a dela, almas que estavam perdidas. E ela vê subir uma luz mais bonita, uma luz mais forte. E Deus fala, eu vou te mostrar o homem. Você foi salvo porque existe um homem santo que rezou por você. Eu vou te mostrar quem ele é. Ele mostra, tá lá o fulano que mora lá naquela montanha, né? Era um senhor pobre, velhinho. E, e ela vê o que aconteceu. Ela vê que esse senhor, né? Olha como esse senhor reza, Jesus. Presta atenção em como ele reza. E a oração dele era, meu Jesus, eu te amo. Eu agradeço por tudo que eu tenho. E ele não tinha nada. Ele tinha 2 notas no bolso, uma de 10.000 e uma de 5.000. Não sei quanto que vale lá, mas era pouco. E diante de Deus ele oferece a de 10.000 e guarda no bolso a de 5.000. E Glória fala, pois é, e eu que tinha muito dinheiro sempre oferecia a nota mais baixa. E sempre pedia demais. E ele que era pobre só agradecia. Então ele pegou essa nota mais baixa depois e foi comprar um torrão de açúcar. E embrulharam esse torrão de açúcar com um jornal. E que jornal era esse? O jornal com a notícia de que Glória Polo havia sido atingido por um raio. E ele viu a situação em que ela se encontrava, que ela ficou totalmente queimada, né? Estava ali a ponto de morte. E esse senhor, sem conhecer, leu a história, se comoveu, caiu em lágrimas, né? E pediu, falou, meu Deus, eu lhe peço, por favor, te peço, rezo por essa irmãzinha. Salva a vida dela, salva a alma dela. Se o Senhor salvar esta alma, eu irei pagar uma promessa, né? Ele fez a promessa de que ele iria atravessar o país e iria até uma certa igreja fazer uma oração, né, para pagar essa promessa caso a Glória se salvasse. E Jesus fala, tá vendo este homem? Isso é amar ao próximo. Ele não te conhece, mas ele se comoveu com a sua história. Ele é capaz de pagar uma promessa atravessando um país para alguém que ele nunca viu na vida. Ele falou assim, é este homem o homem que te salvou, é este homem que está te dando uma segunda chance. Então peguemos isso para nós, né? Porque a gente não desperdice o nosso tempo caluniando, blasfemando, falando mal. Não falem mal do marido de vocês, não falem mal dos padres, não falem mal das irmãs, das sogras, não falem mal. Gastem todas as palavras de vocês em oração, porque pode ser que nós salvemos uma alma muito necessitada no purgatório, uma alma necessitada de nós, assim como a Glória foi salva por uma alma viva que rezava por ela. Quando ela vai contar, né, que quando nós nos sentimos comovidos com alguma história, sabe quando vocês olham aquela história? Já aconteceu isso muito comigo. Ah, fulano de tal tá passando fome, uma criancinha foi abusada sexualmente. Aquela menina, né, que teve aquele caso do aborto, né, de 10 anos no ano passado. Quando nós olhamos para isso e nós nos sentimos impactadas, né? E o que eu faço, meu Deus? O que a gente faz? Isso é a própria inspiração de Deus para que nós pelo menos rezemos por essas almas. Então rezem. Se nós soubéssemos o poder que a nossa oração tem, nós viveríamos de joelhos rezando. Então, quando eu falo rezem pelo marido de vocês, rezem pela família de vocês, vivam uma vida de graça, não levem isso como futilidade, tá? Nós veremos todas as consequências das nossas orações, todas as consequências das nossas omissões. E Deus mostra isso para ela também. Mas olha quantas pessoas você poderia ter ajudado se você tivesse me ouvido, mas você não quis. Você estava aí, afundada no teu dinheiro, gastando com roupa, gastando com a sua maquiagem, né, com a tua vida muito boa. E nós veremos as consequências disso. Então, pense essa questão do livro da vida, né? Pense na vida de vocês a partir de agora, sim.
de que todos os nossos atos, do nascer ao pôr do sol, todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos, o nosso estado de espírito, se nós estamos comungando bem, se nós estamos confessadas, se nós estamos buscando a Eucaristia, nós veremos isso claramente. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi o Padre Paulo falando, isso foi um outro momento muito marcante na minha vida, tá? Um momento que, não sei se acho que faz alguns anos, né? Que eu ouvi Padre Paulo falando que quando nós morremos, nós veremos Deus face a face, nós veremos a nossa alma desnuda, tá? O que isso quer dizer? Que nós veremos aquilo que nós realmente somos. Isso vai muito de encontro com o que Glória relata. Que agora nós vemos um corpo bonito. Eu estou aqui, né? Estou armada, tampei as minhas espinhas. Isso é o que vocês veem de mim. Mas nós veremos o que nós somos na nossa alma. E quanto mais longe de Deus, mais em pecado, mais longe da graça, mais feia nós nos tornaremos. Nós não seremos simplesmente uma alma feia, mas uma alma que odeia Deus, uma alma que não quer encontrar a Deus. Então, a consequência do nosso dia hoje, do nosso agora, tá? Vai ser aquela soma que eu falei para vocês um tempo atrás, do nosso merecimento eterno, se é o céu ou se é o inferno. E se nós, é que nós somos, né, assim, muito tolos, né? O homem é muito tolo, nós facilmente nos desapegamos daquilo que é mais essencial, né? E ficamos reclamando de tudo que temos, ao invés de agradecermos pelo pouco que já nos foi dado, né? Sempre uma vida de reclamação, sempre uma vida de murmúrio. Apesar de já sabermos que há muito mais pessoas sofrendo do que nós, não há tempo para agradecer, sempre reclamar. Então, hoje vocês estão começando a semana aí, né? Eu vou terminar. Hoje o meu dia, eu confesso para vocês, foi um dia muito mais feliz. Foi um dia muito mais focado em cuidar dos meus filhos com grande zelo, com carinho, né? Tratei melhor o meu marido, fui lá dar uns beijos nele. Porque nesse momento está fresco na minha memória. A memória do próprio céu, a memória de que eu vim para Deus, devo voltar para Deus. E que tudo que eu tenho feito de interessante nessa vida, o mais importante é cuidar das almas que me foram confiadas, né? Tanto de vocês, meus alunos, quanto as almas da minha família. Conversei já com algumas pessoas hoje no Instagram, mandei áudio, relatei, né, dei palavras de incentivo e eu quero que vocês tomem isso para vocês também, tá? Tomem isso para vocês também. Não matem ninguém com palavras, salvem as pessoas com orações, façam com que a vida de vocês seja mesmo uma vida frutífera, para que quando Deus, né, abrir o livro da vida diante de nós, a gente possa ver com alegria os bons frutos, que nós possamos ver ali as pessoas que nós ajudamos, aquilo que nós deixamos melhor, né? Jesus mostra agora que o mundo seria muito melhor se nós ouvíssemos aquilo que ele nos pede, se nós rezássemos por aqueles que a gente vê sofrer, se a gente dividisse mais, se a gente estivesse mais unida a ele, né? Então, eu confesso que eu tô impactada, tô impactada com tudo que eu li, eu espero mesmo que daqui para frente já pedi a Deus, já fiz um compromisso com Deus, né, hoje nas minhas orações, de que eu quero buscar mesmo ser mais fiel a tudo que ele me pede, né? E todas as vezes que eu fiz isso, todas as vezes que eu recorri até Jesus e falei, meu Deus, me ajuda a ser melhor, me ajuda a rezar mais, me ajuda a ter uma vida mais santa, ele me atendeu. Tanto me atendeu que hoje vocês estão aqui comigo. Porque um dia eu pedi a Deus, meu Deus, me ajude a ajudar as famílias, me ajude a falar com outras esposas, e aqui nós estamos unidas, né? Que nós estamos auxiliando umas às outras. Então façam isso todos os dias. Tentem lembrar de mim, lembra da glória, lembra, né, aí do céu e do inferno. E não hajam mais, né? Busquem não agir. Claro que é difícil falar não hajam mais, mas busquem não agir mais inconsequentemente. Que tudo na vida de vocês tenha uma finalidade, que seja essa finalidade de salvar as vidas, tá? Quando você olhar para sua família, para as pessoas que passam fome, para as pessoas que sofrem, você não sabe o que fazer, ajoelhe-se e reze, peça a Deus para que ela alcance, porque a sua oração, ela não é uma oração em vão, tá? E cuide bem dos teus filhos, cuide para que eles não vejam coisas más,
tá? Cuide para que eles não vejam coisas más. Não basta alimentar no corpo, tem que alimentar na alma. O pai de Glória Polo sofreu muito no purgatório, porque ele viu que ele tinha sido omisso na questão de evangelização com a própria filha. Ela se tornou uma mulher estudiosa, trabalhadora, tinha dinheiro, mas não tinha fé, não tinha fé necessária, foi desatento. E foi a mãe que rezava o texto todos os dias. Vou contar um último trecho para você em relação aos maridos, tá? Para que vocês se animem. O pai de Glória Polo traía a mãe dela, traía por muitos anos, né? E ela conta que ela pôde ver isso também. Ela viu que quando o pai e a mãe se casaram, né? A mãe era uma mulher virgem, pura, e o pai não. O pai tinha tido relação, né, já com outras mulheres. Então ela podia ver que a alma do pai, ela tinha como que, eu acho que é vermes que ela fala, né? Vermes negros que estavam na alma do pai. Só que quando ele recebeu o sacramento do matrimônio e se uniu àquela mulher que era pura, a alma dele ficou pura também. Então era uma alma nova, uma alma branca, né? E tinha luz. Só que com 15 dias de casados, ele acordou num bordel por influência dos amigos. Não deixa, não fica presa a uma mulher só, isso é besteira. Prova aí pra nós que você ainda é aquele machão. E o marido muito bobo, né? Caiu na conversa deles. E ela diz que quando nós nos casamos, ela fala do matrimônio, como é belo o matrimônio. Nós já sabemos disso, né? Mas ela pôde ver. Jesus deu a ela essa graça. Ela viu que o homem recebe um cajado com uma luz para guiar a família dele, para bem educar os filhos. E naquela noite que ele acordou no bordel, ele perdeu aquele cajado, o demônio levou, ele sumiu. Então ele deixou de ser pastor para ser o lobo dentro da própria casa. Naquela noite ele perdeu. E o demônio foi, né, cada vez se aproximando mais da alma do pai, uma alma escura. E a mãe dela sofreu muitos anos, muitos anos. E Glória, quando adulta, dizia para a mãe: larga esse homem. Ela falava: eu humilhava a minha mãe. Tinha vergonha da minha mãe, que era pobre, que era submissa. Larga esse homem. Fala: por culpa de mulheres como a senhora, que as mulheres sofrem, porque a senhora é uma tola. E a mãe dizia: não, não posso me separar do seu pai. Eu sou uma, sofro eu. Vocês são 7. Vocês precisam de um pai. Eu não posso deixá-lo sem um pai. Então prefiro sofrer só eu do que ver vocês 7 sem um pai. E se eu me separar de seu pai, quem vai rezar por ele? E ela dizia: o seu pai está amarrado. Eu o amarrei com um terço. Então sempre que o demônio puxa para baixo com o pecado, eu puxo para cima com o santo terço. E o pai dela se converteu 8 anos antes de morrer. Se converteu, porém não quis reparar os seus pecados. Não quis dar testemunho da sua conversão e por isso pagou penas mais pesadas no purgatório. Mas foi salvo, graças à esposa. Então que vocês se lembrem dessas histórias. Se lembrem de que sempre vale a pena buscar uma vida de santidade, uma vida de oração. Diante de qualquer dificuldade. Diante de qualquer dificuldade. Tá? Valerá a pena. Valerá a pena, né? Suzane, deixa eu ler aqui. Nossa, Cássia, estava conversando sobre isso com meu marido, sobre essa questão de estar face a face com Deus e negligenciar de alguma forma a educação dos filhos e eles não serem merecedores do céu. Suzane. Esse é o grande ponto. Por isso que, assim, por isso que eu sou emotiva, sensível, né? Desde ontem. Pelos meus filhos. Eu, graças a Deus, eu posso olhar para o meu marido conhece a Deus, meu marido, assim, eu sou muito afortunada mesmo. Posso me ajoelhar e agradecer aos céus porque eu tenho um marido que tem fé, ele conhece a verdade, mas os meus filhos são muito pequenos, eles estão aprendendo agora, eles estão caminhando agora, né? E eu me lembro da minha infância, de coisas que eu não gostaria de ter passado, que eu vi dentro da casa dos meus pais. E isso me marcou, e eu sei que isso me levou a outros pecados. E eu sei hoje que a minha mãe e meu pai pagaram por isso.
tá? Pagaram por isso, pagaram porque eles foram omissos, porque eles fizeram escolhas erradas. E isso fez com que eu e meus irmãos pecassem. Descuido. Minha mãe pagará por isso. Então eu preciso rezar muito, eu preciso buscar uma vida de muita conversão, de muita santidade, para que eu possa reparar os meus pecados. E para que a minha mãe busque a vida santa, que meu pai busque a vida santa, para reparar os próprios pecados. O meu pai hoje, meu pai de sangue, ele não é, ele é batizado, mas ele não vai à igreja. Ainda não tem uma fé madura e eu preciso rezar muito por ele, porque eu não quero morrer e ver que aquele homem que me deu a vida não está no céu, tá? Então é exatamente isso. A consequência da nossa omissão, do nosso descuido. E eu fico me lembrando agora que no ano passado eu fiz um curso, né? Talvez alguma de vocês estejam lá, chamado Maternidade Amor que Cura. E lá eu falo dessa questão de que a nossa vida pode curar a vida da nossa mãe, dos nossos filhos. Nós precisamos tomar isso como grande verdade mesmo, de não sermos mais as vítimas do mundo, não a Cássia que tá passando dificuldade de acorda de madrugada, que fica o dia inteiro correndo atrás de criança, ir pra casa. Gente, isso é nada. Isso é nada. Toda a dificuldade que eu passo para cuidar dos meus filhos é nada. Os meus filhos são saudáveis, eles só dão trabalho. O meu marido, às vezes ele só faz uma cara feia, só isso, é nada, 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 nada. Como eu sou tola de não viver com meus joelhos no chão diante de Deus, agradecendo, rezando pelas almas, pela conversão dos meus filhos. Se a gente fosse um pouco mais inteligente, a gente só ficava calada e só abria a boca para rezar, só abria a boca para agradecer. Né? A gente precisa mesmo buscar essa conversão, essa santidade que move o nosso coração de maneira ardente, tá? Cássia, eu não tinha conhecimento antes, não soube passar tudo isso pro meu filho mais velho. Hoje ele tem 18 anos, diz que é católico, mas não vai à missa. Se você puder me chamar depois. Suelen, nunca é tarde, Suelen. Nunca é tarde, tá? Você como mãe, como esposa, como católica, né? Vocês aqui, minhas alunas, seja qual for a situação de vocês, como filha, esposa ou mãe, busquem fazer com que a oração de vocês seja uma oração de agradecimento e de pedido de salvação pela família, pela alma de vocês. Nossa Senhora nos promete isso no texto, né? De que se nós rezarmos o texto fielmente, diariamente, nós não queimaremos no fogo eterno. O que é o escapulário? Eu tenho um escapulário aqui. Tá enfiado aqui. Não estou sem. Não, eu tomei banho e não coloquei. O escapulário, né, tem as promessas de Nossa Senhora do Carmo de que quem estiver usando, né, e cumprir com as devoções não queimará no fogo eterno. Então, se agarre mesmo na oração. A gente não vê os frutos imediatos. Um filho que nós não ensinamos, porque nós não sabíamos. Olha, a minha mãe, ela não sabia viver a fé católica dela. Eu fui para a igreja aos 17, né, pela graça de Deus. E hoje nós vivemos uma boa conversão, nós temos uma boa intimidade familiar, nós estamos bem encaminhados, nós só conhecemos a verdade. Então, Deus está o tempo todo nos chamando. O tempo todo nos chamando. Glória fala disso. Assim, Deus mostra para ela todas as vezes que ele esteve ali. Quando ele fez com que ela perdesse o dinheiro dela, era Deus chamando. Assim, olha, acorda para a vida. E ela não quis. Então agora, Sônia, você percebeu, né? Você percebeu, olha, faltou isso. Então é correr atrás, é dobrar o joelho, é pedir, é você viver uma vida em estado de graça. Diante de todas as dificuldades que a gente tem que fazer, se armar. Vida de missa frequente, confissão frequente e sincera, porque se nós não confessarmos bem os nossos pecados, não nos arrependemos, nós estamos nos condenando ainda mais. Glória Apolo viu que ela só tinha comungado uma vez dignamente, uma vez, que foi quando ela fez a primeira comunhão, quando ela fez uma boa confissão. Porque aos 13 anos, depois dos 13 anos, ela nunca mais se confessou bem. Ela escondeu do padre que ela tinha visto um filme pornográfico e nunca mais viveu em estado de graça. E começou ali o afastamento dela aos 13 anos. E nós, como nós estamos? Como nós estamos afastados? Como será que está a nossa alma? Tá? É uma coisa que eu queria falar para vocês, a questão do aborto, né? Há tempos que eu estudo sobre o aborto, né? E eu queria falar para vocês, rezem, minhas amigas, rezem. Rezem por todas as almas, por todos os filhos que foram mortos pelas próprias mães. Rezem pelas famílias. Que nós estamos mesmo em tempos difíceis. Quero falar aqui pelo Japão, tá?
O Japão, ele tem o aborto legalizado há muitos anos, muitos anos. A sociedade japonesa, ela está cada vez mais velha, não há mais descendentes para ocupar cargos de empresa, tá? A sociedade está vivendo um período economicamente difícil porque não há mão de obra, não há mão de obra, só há velhos, os velhos estão morrendo, os velhos estão no asilo, temos que aumentar os impostos, desde que eu cheguei, o imposto saiu de, né, era 3%, subindo, agora estamos em 10%, porque não há jovens, porque as pessoas engravidam e matam, ninguém quer construir família. E o Japão não é um país cristão. E o que Glória fala? Né? E que tantos outros santos, o que um satanista, vocês podem procurar aí, entrevista com um ex-satanista que se converteu ao catolicismo. O que Glória fala? Que o pior pecado é o aborto. Que quando é cometido um aborto, né, os demônios saem do inferno. Quando nós cometemos um aborto, é festa para Satanás. Então, do inferno saem mais demônios para tentar mais o povo. E por isso que há mais suicídio, por isso que há mais depressão, por isso que há mais tristeza, por conta dos abortos. O que um ex-satanista diz, né? Vocês podem procurar aí, em relação ao aborto. Que quando um satanista ele quer fazer um trabalho que é muito difícil, ele precisa de um aborto. Ou seja, para que a gente consiga algo com mais eficiência dentro do satanismo, né, o sacrifício maior é um aborto. Por quê? Porque um aborto é uma criança inocente. Quem que é o cordeiro imolado? Quem que é o cordeiro sem mancha, sem pecado? É Cristo? Então, quando nós matamos uma alma inocente, nós atingimos diretamente o Cristo. É uma dor terrível, é uma afronta contra a vida. Não são os abortos. E se quando um aborto é cometido, demônios saem e vêm ao mundo, imagina aqui no Japão, onde há anos e anos esses demônios saem porque as mulheres cometem abortos, e os cristãos são 1%, tá? Por que no Japão as crianças se jogam na frente dos trens? Por que no Japão as crianças se jogam de cima dos prédios, as crianças se enforcam? Por que há tanta taxa? Por que a maior taxa de suicídio no mundo infantil é aqui? Por que eu conheço famílias brasileiras que os filhos também passaram a se jogar na frente do trem, que se mataram? O tempo todo a gente se matando no Japão. Será que não é uma consequência direta dessa morte de tantas crianças inocentes? Será que por acaso? Agora nós vemos o nosso maior chefe de Estado do mundo, o presidente dos Estados Unidos. Entre o que é a primeira coisa que Biden faz? Nós vamos legalizar o aborto. As mães poderão matar os seus bebês 10 minutos antes de darem à luz. Não importa se está com 1, 2, 3, 40 semanas. A mãe quer matar o bebê, ela pode. Como que ficará? Como que ficará? Quantos demônios sairão? Quantas pessoas morrendo de depressão nós veremos nos próximos anos? Pense nas consequências disso. E pense de que lado nós precisamos estar. Tá? Quando a gente fala que dá a impressão de que o fim está próximo, pode ser que esteja mesmo, né? Pode ser que esteja mesmo. E pode ser que logo nós respondamos diante de Deus o livro da nossa vida. Então que nós possamos responder com alegria, que nós salvamos almas com as nossas orações, que nós salvamos pelo menos os nossos filhos, tá bom? Esse é o convite que eu faço a vocês. O Fernando me falou, o audiobook, coloquem aí no YouTube, ó, Glória Polo, testemunho, né, da ilusão à verdade. Tem um audiobook no YouTube, tá igualzinho, pode colocar lá e vocês escutam. Escutem tudo. Eu não consegui falar nada do livro. Há muitas coisas importantes a serem ditas aqui. Então, escutem vocês, reflitam vocês, conversem, chamem o marido de vocês para conversar, conversem com os filhos. Não desistam de buscar o céu. Os tempos são difíceis, então nós precisamos estar muito atentos, tá bom? Tem alguma pergunta, meninas? Sou noiva, a Camila falando, sou noiva desde que comecei a assistir as aulas aqui da comunidade. Fiz um propósito de oração pela vida do meu noivo, nosso casamento, e deixar pela vida com os nossos filhos. Está no caminho certo, Camila. Está no caminho certo. De rezar pelo seu esposo, né, futuro esposo, agora e sempre, constantemente. Pelos seus futuros filhos, desde já, buscar. Né? Agora rezem vocês também
por todas as almas dessas crianças abortadas, né? Aqui no Japão e no mundo inteiro, as que virão a partir de agora por conta da legalização. E para você ver, né, agora Paulo fala que os demônios gritavam como num estádio de torcida quando um aborto ele é cometido. E não há como não se lembrar daquelas mulheres na Argentina fazendo a mesma coisa. Vibrando, gritando e chorando de alegria. Tá? É isso, meninas. Há alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao áudio de hoje? Se não tiver, eu vou indo. Lembrando que essa aula vai ficar salva. Tá? Essa aula foi uma aula mais voltada para a questão espiritual, né? De tudo que nós fazemos dentro da nossa vocação de esposa e mãe, de aprender habilidades para cozinhar, para organizar a casa, de conhecer temperamentos. O mais importante sempre é ter uma espiritualidade bem vivida, uma fé madura. Se a gente não tiver um propósito muito firme de salvar a nossa família, não vai adiantar nada a gente saber cozinhar muito bem, passar muito bem, manter a casa um brinco, ganhar dinheiro na internet, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Tijolos, né? A gente não vai levar os tijolos da nossa casa para o céu, não vai levar o dinheiro da conta do banco para o céu. Nós veremos somente a nossa alma, tá? Os nossos pecados e as nossas virtudes. Obrigada, Aline. Eu recebo sim esse abraço carinhoso, recebo, e eu preciso dizer que vocês para mim, né, vocês minhas alunas são para mim um grande presente de Deus, e eu rezo por vocês, e agora vocês podem ter certeza que eu vou rezar muito mais, para que eu conheça vocês, para que nós possamos nos encontrar um dia no céu, né, que se Glória Polo, né, viu a mãe dela, o pai dela e todas as pessoas que ela impactou negativamente na vida, todas as almas que ela condenou, eu tenho agora a esperança de que eu conhecerei vocês e a história de vocês, vocês conhecerão a minha e a de outras pessoas que nós podemos alcançar. Lembra que é do nosso propósito nessa comunidade, transformar outras vidas. Então, Glória Polo veio nos reanimar para isso, né? Transformar na questão mesmo espiritual, de salvação. Então, eu vou rezar mais ainda por vocês, pela família de vocês, para que a gente se encontre no céu. Que a gente se encontre, não em desespero, mas em paz. Né? De olhar para trás e ver os nossos filhos estão a salvo, cumprimos aquilo que Deus nos pediu, alimentamos o Cristo nos nossos filhos, vestimos o Cristo nos nossos filhos, combatemos o bom combate, poderemos descansar em paz. Tá? Obrigado, Jane. Eu que agradeço por você estar aqui. Ah, tá. O livro dos temperamentos. Tenho aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Tenho este aqui, o temperamento que Deus lhe deu. Tá fechado, chegou agora. Mas tem em PDF lá no Alexandria Católica, tá? De quem que é? Art e Lorraine Bennett. Tem esse temperamento que Deus lhe deu. Olha aqui a capa. Tem o livro do Dr. Ítalo Marcilli. Cadê o do Doc? Aqui, ó. Esse aqui, os quatro temperamentos. Esse aqui é um livro, assim, bem base mesmo, para quem não sabe nada dos temperamentos. Ele vai falar da questão da simbólica que eu falei para vocês, de que o melancólico é terra, de que o colérico é fogo, tá? Que é logo no comecinho. Ele vai dar, né, a questão do temperamento quente, frio, úmido e seco. Olha aqui, ó. Sanguíneo, ele é úmido e quente. Colérico, o Danilo, ele é quente e seco. Eu sou fria e seca. Você é um monstro, né? Brincadeira. O fleumático, ele é frio e úmido. Ele é da questão dos temperamentos, da educação dos filhos. Então, assim, é excelente para que vocês entendam melhor. Ele não fala só dos filhos, ele fala também dos pais. Como que é um pai sanguíneo, como que é um filho sanguíneo, o que vocês podem fazer. Procurem
já que a gente está falando de céu e inferno, né? Procurem não baixar livros, não consumir livros, gente, que está em circulação na edição. Eu sei que tem muitas pessoas que disponibilizam PDF de livros, né? Que estão em circulação e não pode, né? É um crime. Então, evitem uma chibatada no purgatório, né? Compra o livro, baixa só esses livros do Alexandria, que os livros do Alexandria Católica são livros que são permitidos, né? A circulação, tá? Então, vejam lá na Alexandria. Isso, Natália. Abortos ocultos causados pelas pílulas anticoncepcionais. Glória Polo viu todos os microabortos que ela teve por conta do DIU. Né? E há pessoas que dizem, não, DIU não é abortivo. DIU é abortivo porque o óvulo fecundado tem uma alma madura. E uma vez que ele não prega na parede do útero, e ela ouvia os gritos que falei que o útero da mulher fica iluminado, e essa luz, ela não vai adiante por causa do DIU. Então, ela viu também esses filhos, né, que não puderam crescer por conta disso. Exatamente, Danilo, foi para pensar no estado de vida que estamos. Exatamente, exatamente. Eu que agradeço, Suelen. Natália, como fazer quando esse acreditar em Deus não é tão forte? Não consigo mais rezar como antes, me entregar como gostaria. Natália, existe algo, né, que São João da Cruz fala, da noite escura da alma, que Deus permite uma certa secura para que a gente cresça, porque a fé ela não é sentimentalismo. Você não vai rezar e pedir a Deus quando você sentir vontade, quando você estiver feliz, ou quando você estiver precisando de um favor. Você vai rezar sempre, sempre. Porque essa secura espiritual também é uma permissão de Deus para que você cresça e amadureça na sua fé, tá? Quando nós olhamos para Deus assim, eu não acredito mais, né? Agora Paulo fala, ela relata tudo, né? Já, olha aí, cadê a Natália? Lê, tarefa de casa, por favor, tarefa de casa. Vou mandar lá no grupo do Facebook. O audiobook, escuta hoje. Hoje, você colocar hoje para ouvir, você vai ouvir ele todo. Escuta, e eu peço, por favor, deixa eu guardar o seu nome, Natália Nayara. Natália Nayara, ouça o livro, ouça o livro. E depois você me conta o que você mudou, porque você vai mudar. Você vai mudar. Ela vai contar exatamente o momento que ela passou, né? Da fé, ela acabou como ateia, ela morreu como ateia. Ela sabia de Deus, mas foi perdendo gosto, começou a falar mal dos padres, começou a desacreditar. E Jesus mostrando para ela o distanciamento dela, como foi ocorrendo, e ela terminou ateia, morreu em pecado mortal, merecia o inferno, tá? Então você pede, reza a Deus, se você não tá, peça mesmo assim, tá? E uma coisa muito importante é ter crescimento espiritual. Lembra que no começo eu falei de que a leitura me marca muito? Então, o que marca você? A leitura é visual? Você precisa se alimentar disso, de coisa boa. Se você se alimenta de notícia, desculpa, né, de notícia ruim de Facebook, de Instagram, de novela, é isso que você vai ter dentro de você. Agora você precisa se alimentar de coisa boa, de vida dos santos, de homilia, do Padre Paulo, de livros da Glória Polo, desses testemunhos. Você precisa se alimentar de coisas boas para que o seu corpo ele reaja de maneira boa. Se a gente se alimenta de coisa ruim, nós temos esses sentimentos ruins, tá bom? E esteja perto de gente que busca mesmo a Deus, vai à igreja, busca confissão e Eucaristia. A minha família, você impactou diretamente, Cássio, tenho certeza. Agradeço a Deus pela sua vida, mas estou em falta de orações por você. Lucy, muito feliz mesmo, tá? E vamos buscar uma vida de oração aí. O importante é que a gente não desista de buscar a santidade. Olha, Heloísa chegou. Oi, querida. Olha, já conhece o livro. Muito bom. Ok. A Suzane está crescendo muito. Que bom. Que bom. A gente tem que crescer mesmo, né? Esse é o nosso intuito aqui. Isso, verdade. Verdade, Suelen. O padre Paulo Ricardo tem a questão do aborto oculto. Acho que tá no YouTube, né? Tá no YouTube aí. É muito bom, é importante assistir. É um tanto longo, mas vale a pena assistir.
Bom, é isso, meninas. Eu vou deixar ali para a Natália, né, e para vocês o audiobook do livro. Coloquem, escutem. Com certeza não vai fazer mal. Não vai fazer mal, tá? Rezem por mim, que eu rezo por vocês, para que a gente se encontre no céu, tá? Lembre-se de que cada oração de vocês pode salvar uma alma, pode salvar uma vida, tá bom? Fiquem com Deus, minhas amadas. Muito obrigada por vocês passarem aqui o tempo comigo, tá? É muito importante, é muito feliz. E agora, mais importante ainda, agora, não que não fosse importante antes, mas agora a dimensão, né, do meu papel aqui diante de vocês, para mim, se tornou muito mais pesado. Muito mais pesado, tá? Fiquem com Deus, meninas. Tenham um bom dia. Vistam o sorriso de vocês. Vão lá dar um cheiro, um beijo no marido, nos filhos. Pôr os joelhos no chão. Agradecer a Deus porque nós estamos aqui, vivas ainda, podendo buscar uma vida de santidade. Beijo, Lô. Beijo para vocês, meninas. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E a gente se vê por aí. Tchau, Danilo. Obrigada pela ajuda e suporte de sempre. Tchau, meninas.